A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Renato de Freitas, pastor da Igreja Batista Independente do Panatins, a IBIP. Estamos aqui para mais um momento Teologia e Fogo. Quero agradecer demais por estarmos juntos nesse tempo de crescimento e também de oração. Amado, nós estamos participando da campanha de 40 dias de jejum e oração da CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes no Brasil. E estamos exatamente no 30º dia dessa campanha, orando e jejuando em todo o tempo. E trazendo temáticas aqui no nosso programa relativas a esse tempo. Hoje eu quero falar sobre a temática da semana, que é o poder transformador do Espírito Santo. Peço a você para ir comigo aqui no texto. Vamos ler o texto para que possamos refletir sobre ele. Eu leio nesse momento Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o texto em questão, no livro de Atos dos Apóstolos, narra o discurso de Jesus que foi pronunciado entre o transcurso aí da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo já havia falado aos seus discípulos acerca desse acontecimento, que ele subiria e o seu Espírito desceria sobre toda a igreja, e que, portanto, a igreja deveria ficar em Jerusalém até que o poder do Espírito Santo descesse sobre a igreja. Jesus, portanto, estabelece que a grande comissão só pode ser cumprida a partir do advento do revestimento de poder que seria representado na descida do Espírito Santo. No texto em questão, nós encontramos algumas verdades que Jesus nos ensina e queremos aqui, de forma bem clara, estar compartilhando com vocês coisas, ensinamentos preciosos que nós encontramos nesse texto. O primeiro é que esse poder prometido por Jesus, que é precursor da grande comissão, ele tem uma origem toda especial. Jesus Cristo diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é claro que quando ele pronuncia esse texto, ele está dizendo, portanto, a origem desse poder, né? E quando nós falamos em poder, amados irmãos, nós precisamos aqui fazer algumas distinções. Primeiro, esse poder, ele não é uma energia. Esse poder é uma pessoa, né? Jesus Cristo disse, quando eu for, eu vos enviarei o Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade. Segundo, esse poder não está na terra, não tem origem na terra, né? A palavra de Deus nos diz que mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder que viria sobre a igreja não é um poder da terra, mas é um poder do céu que vai descer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse poder também, né, a origem desse poder não depende do homem, né? Quantas e quantas vezes como igreja nós ficamos nessa dependência, achando que o homem, no braço do homem ou na força do homem está o nosso poder, mas nos enganamos, porque o poder vem de Deus, né? Jesus já fez tudo pela igreja, né? Ele já morreu e ele já ressuscitou, e ele está à destra do Pai, e o plano, né, de Deus está em curso. Portanto, ele capacita a igreja no momento em que ele sobe e o Espírito Santo desce. E louvamos ao nome de Jesus, sabe por quê? Porque essa companhia é uma companhia eterna. Ele estará para sempre convosco, disse Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo enviado por Jesus para mim e para você é um poder transformador, sabe por quê? Porque ele não está do nosso lado. O salmista Davi, né, no Salmo 23, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, né? Nós podemos hoje parafrasear este mesmo salmo e dizer, tu estás em mim, porque o Espírito Santo não está ao lado da igreja, ele não está à frente da igreja, ele não está à direita, ele não está à esquerda, não está atrás, mas o Espírito Santo está dentro da igreja. É o nós
somos templo e morada do Espírito Santo. Cada crente é esse templo em particular. Vivemos essa realidade, esse poder que transforma o mundo, essa sabedoria de Deus que foi oculta, né, aos sábios e que o Espírito Santo revelou aos humildes, né? Temos, portanto, um bom tesouro guardado num vaso de barro, onde a excelência do poder não é do vaso, mas é do poder que nele está contido. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos entender que esse poder, portanto, que Jesus outorga a mim e a você, ele é vital para que a igreja possa, né, ter sucesso na sua empreitada de cumprir a grande comissão e de pregar o evangelho. Percebemos que sem esse poder, sem o poder do Espírito Santo, a igreja não prega com poder. Ela até prega, mas não prega com poder. A igreja sem esse poder também não vive com ousadia, né? Ela vive de maneira medrosa, ela se acovarda diante dos desafios, ela não enfrenta os leões e ela não enfrentam os profetas de Baal. Sem esse poder, amados irmãos, a igreja ela não testemunha com autoridade, mas é aquele testemunho vazio e não um testemunho marcado pela firmeza, né, de alguém que foi transformado pelo poder regenerador do Evangelho. Sem o poder do Espírito Santo, amados irmãos, nós colhemos frutos, mas não colhemos frutos com abundância. Por isso, a maior necessidade da minha e da tua vida é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não basta ter o Espírito Santo, como já disse um grande pregador, é necessário o Espírito Santo nos ter. Grave essa frase. Não. Portanto, grave bem essa frase. Não basta os crentes terem o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo os tenha, né? É necessário que ele nos envolva, que ele nos encha com a sua presença. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: é preciso ser revestido de poder. Vamos nesse momento orar. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está o teu vaso, se esse vaso hoje está cheio, pastor, estou cheio do Espírito Santo, eu tenho pregado com poder, eu tenho vivido com ousadia, eu tenho testemunhado com autoridade, eu tenho colhido os frutos. Ah, pastor, o meu vaso não está tão cheio, né? Está ali pela metade. Eu sinto ainda que preciso caminhar alguns quilômetros. Faça isso. Peça a ajuda do Espírito Santo, que ele vai transbordar o seu vaso. Ah, pastor, né? Eu estou com um vaso cheio, com um vaso seco, né? E sinto essa necessidade deste óleo, dessa graça sobre a minha vida. Nós vamos orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo e caminhe em novidade de vida, mas para isso você precisa fazer a sua parte, não negligenciando as ferramentas espirituais, da oração, do jejum, do louvor, da comunhão, né, da pregação. Então esteja envolvido, pratique esses pilares, que com certeza você vai estar sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu quero orar pela tua vida para terminar esse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, ó Deus, orando pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei, Senhor, como se encontra este vaso, Senhor, nesse momento. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o oleiro, Senhor, que pega o vaso, Senhor, quebra o vaso, reconstrói o vaso, enche o vaso e faz com que esse vaso transborde. Por isso eu te peço que faça isso nesse momento. Ó Deus, quantas pessoas necessitando, Senhor, ser cheias. Ó Deus, quantas pessoas ainda com aquela sensação ó Deus, que estão ainda incompletos, com aquela sensação, Senhor, ó Deus, e ainda, Senhor, sentindo a necessidade, Senhor, desta plenitude, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor venha sobre a vida de cada uma delas, enche-as com o Espírito Santo, Senhor. Derrame da tua graça, que elas sejam, Senhor, tocadas por ti, Pai. Que o teu Espírito Santo agora, Pai, ó Deus, toque, Senhor, neste coração, toque nesta vida, ó Deus, derramando da tua graça dos altos céus, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar este vídeo
para que outras pessoas também sejam edificadas e possam também estar crescendo na fé e no conhecimento. Amém? Então até o próximo programa Teologia e Fogo. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.